bom dia. Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje são dia 23 de setembro de 2022. Estou no percurso da minha casa, né, para o trabalho, e eu quero deixar uma meditação da palavra de Deus para nós hoje aqui no livro de Jonas, capítulo 1, alguns versículos a seguir. Então é muito bom a gente meditar na palavra de Deus, né? Então, enquanto a gente está nesse percurso, indo trabalhar, a gente vai deixar uma meditação da palavra de Deus aí para os irmãos. Pai do Senhor Jesus aí para todos os irmãos. Você que vai assistir esse vídeo, né? Não sei qual horário, se é de manhã, de tarde, de noite. Então, Deus abençoe você, sua vida e sua família. Meus irmãos, a Bíblia fala em Jonas capítulo 1, a Bíblia diz assim, os primeiros versículos começam dizendo: e veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive, porque a sua malícia ou a sua maldade subiu até mim. Meus irmãos, nós vemos aqui, primeira coisa, os primeiros versículos, né? Deus, ele falando com o homem, ele falando com o profeta, falando com o ser humano. Feliz é aquele, irmãos, que ouve a voz de Deus e que dá ouvido à voz de Deus. Feliz é aquele, né? Porque enquanto o homem ouvir a voz de Deus, ele vai se dar bem. Ouvir e dar ouvido, ele será próspero, espiritualmente falando. Então, a palavra de Deus veio a Jonas. Veio a palavra do Senhor Deus a Jonas dizendo: levanta-te e vai até Nínive. Irmãos, Jonas, ele se levantou, né, e saiu, ouviu a voz de Deus, ele ouviu o chamado de Deus e se levantou e saiu. Irmão, o que nós chama bastante atenção nessa passagem aí é que o Senhor disse: Jonas, levanta-te. Jonas, levanta-te. Jonas, levanta-te. Então, irmãos, Jonas estava numa posição que talvez a gente, ao ler essa passagem, que nós vê Deus dizendo, mandando Jonas levantar, talvez a gente pode imaginar que ele estava sentado, que ele estava deitado, né? Ou que ele estava dormindo, ou que ele estava sem fazer algo, né? Ou que ele estava desocupado. Mas a verdade é que quando Jonas escuta a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai, né? Eu entendo, irmãos, que Jonas poderia estar fazendo alguma coisa, né? Jonas poderia estar fazendo algo. Muitas das vezes nós estamos envolvidos nas nossas coisas, nos nossos trabalhos, nos nossos próprios interesses, né? Jonas era um profeta que, quando ouviu o chamado de Deus, a voz de Deus, ele não gostou muito, não. Jonas não gostou muito. Deus disse: levanta-te e vai. Quem sabe Jonas estava
fazendo alguma coisa para ele. Ou quem sabe Jonas estava relaxado, sentado. Mas Deus disse: sai dessa posição que você está, levanta-te, né? E vai, e leva a minha mensagem. Ser profeta é isso. Ser profeta de Deus, irmão, não é ter um título de profeta. Ser profeta não é ter um cargo de profeta. Ser profeta não é receber honra de profeta. Mas ser profeta de Deus são todas as pessoas que têm uma mensagem de Deus para entregar para uma pessoa, para uma cidade ou para uma região. Não é? Jonas se levantou, mas Jonas não gostou do que Deus mandou ele entregar. Nínive era uma cidade com milhares de habitantes, uma grande capital. As pessoas praticaram maldades e chegou até Deus essa maldade, e Deus não se agradou. E Deus disse: eu vou destruir Nínive. A gente vê que a mensagem que Deus entregou para Jonas entregar foi uma mensagem pesada, uma mensagem assim dura. Não foi uma mensagem dizendo: se arrependam, senão vou destruir. Mas a mensagem que Deus disse para Jonas foi: vai e profetiza contra ela. Dentro de 40 dias você será destruída. Não teve conversa. Dentro de 40 dias você será destruída. E Jonas se levantou, né? E foi, mas ele não foi para onde Deus mandou. Ele escolheu a sua própria direção. Irmãos, é muito complicado, é muito triste, é muito ruim quando um cristão, quando um profeta, quando uma pessoa, quando um homem, quando uma mulher, ele escolhe suas próprias direções, ignorando a palavra de Deus, o que Deus determina. Jonas se levantou, mas não foi para onde Deus mandou. Ele foi para onde ele quis ir, né? Fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, visitar, fazer algo que seja para o reino de Deus é necessário. Mas é necessário seguir a direção que Deus mandou, que Deus manda. Jonas, quando ouviu o chamado, ele levantou, arrumou suas coisas, possivelmente, né? E a Bíblia diz que ele fugiu da presença do Senhor. Ou seja, por que a Bíblia diz fugir? Será que alguém consegue fugir da presença de Deus? Existe um texto da palavra de Deus que diz: para onde fugirei eu da tua presença, né? Para onde fugirei eu da tua presença? Na verdade, ele foi em direção ao contrário a que Deus tinha mandado. Muitas pessoas estão fugindo da presença do Senhor. Tem recebido um chamado de Deus, tem recebido um talento de Deus, tem recebido uma mensagem de Deus, né? E tem até agora ido do lado oposto à vontade de Deus. Talvez você que está me assistindo através desse vídeo aí, você tem recebido uma mensagem da parte do Senhor. Deus tem chamado você, tem vocacionado você, mas você tem fugido do chamado do Senhor, fugido da direção que Deus tem mandado você ir, para agradar homem, para agradar religião, para agradar ministérios. Mas tenha cuidado, ninguém foge da presença de Deus, né? Cuidado com o grande peixe, porque o grande peixe está aí para botar a gente no lugar da gente, né? Para botar a gente no lugar que Deus quer. Irmãos, Jonas foi lá. Nós vemos que Jonas, ele comprou a passagem para ir para um lugar diferente. Nós vemos aqui, irmãos, o uso do recurso, né? O uso dos meios. Deus mandou, mas teve uso de recurso, teve uso dos meios. Ele foi lá, comprou a passagem
né? Comprou a passagem, desceu a uma cidade, depois desceu ao fundo do porão, depois foi para uma outra cidade que Deus não mandou ele ir, não mandou. Irmãos, e a Bíblia diz, como os irmãos conhecem, que ele entrou nesse barco, nesse navio lá, e foi dormir. Muitas pessoas, irmãos, têm recebido o chamado para trabalhar no reino de Deus. E quando eu falo a trabalhar na obra de Deus, estou falando de uma forma ampla, né? De uma forma geral, porque fazer a obra de Deus não é somente estar com a caixinha de som no meio da rua pregando. Fazer a obra de Deus não é estar dentro de igreja evangélica 3 vezes ao dia. Fazer a obra de Deus não é apenas estar de joelho todo dia. A obra de Deus ela é uma forma muito ampla. Assim como um corpo tem vários membros e cada membro tem muitas funções, e todos são necessários para o bom funcionamento do corpo, assim a obra de Deus na terra, né? Há muitas diversidades da operação do Espírito. Então a obra de Deus, cada um precisa ver com Deus, rever com Deus. Que talento você recebeu de Deus? Qual é a sua missão, né? O que é que Deus te entregou para você fazer? Deus te entregou o dom de operação de maravilha através do Espírito Santo, de socorro, de ajudar um irmão necessitado, de pregar o Evangelho, de visitar, de revelação, então são muitos dons, né? Mas o Espírito, é bom entender que o Espírito é o mesmo, né? Que há por aí uma divisão terrível, e todos dizendo que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Jonas comprou a passagem, Jonas usou o dinheiro, comprou a passagem, houve recurso, né? Precisou de recurso material. Jonas entrou em um barco ou num navio lá, houve uso de ferramentas na terra, entendeu, irmãos? E a gente vê nos últimos dias, nos últimos dias não, na verdade isso sempre aconteceu, né? Pessoas que ouvem, mas não dá ouvido à palavra de Deus, não dá ouvido, né? Não procura ajudar um irmão, não procura pregar a palavra de Deus, não procura ter uma convivência de testemunho, né? E tantos irmãos aí, irmãos, passando por tantas privações, passando por tantas coisas que se houvesse mais amor pelo reino de Deus, passaria por muito menos pessoas, alcançaria muito mais vidas. Mas ouvem a palavra de Deus, muitos, mas não seguem o caminho que Deus determinou para seguir. Se você pode fazer alguma coisa para o reino de Deus, faça. Se Deus te deu recurso para você ajudar um missionário, uma missionária, ao irmão que tem deixado de viver sua própria vida para levar a mensagem do Evangelho, ajude, irmão. Ajude. Tem irmão que só ajuda a um irmão se o irmão gravar um vídeo comendo farinha seca, se o missionário gravar um vídeo comendo farinha seca, né? Dizendo que está passando necessidade, passando aperto. Aí tem irmãos que vai lá e não, vou ajudar. Aí se sente sensibilidade de ajudar aquele irmão. Tem pena, tem dó, sente misericórdia daquele irmão, porque aquele irmão está pregando o Evangelho e está passando um aperto, uma dificuldade. Mas eu digo para você nessa manhã, não tenha dó, não tenha pena, como diz o nordestino, dos seres humanos apenas em si, apenas do ser humano.
Mas o amor que a gente tem que ter não é pelo irmão A, pelo irmão B, por um aperto que ele está passando porque está pregando o evangelho. Mas o amor que a gente tem que ter é pela obra, pelo reino de Deus. É bom entender que quando a gente faz pelo mensageiro, você não está fazendo pelo mensageiro, você está fazendo pelo reino de Deus. Tem que ser pelo reino de Deus. Jonas estava dormindo lá no fundo do porão, lá no bar, no navio lá. Mas Deus mandou uma tempestade, Deus mandou uma tempestade grande lá, a ponto que os tripulantes ali, eles começaram a se apavorar, a se agoniar, porque tudo estava bem. Ele estava dormindo, né? Quantas pessoas, né, irmãos, têm visto os sinais que Deus tem mandado? Porque em algum momento da sua vida Deus tem chamado ele, tem feito uma promessa para ele, tem vocacionado. Na verdade, todo cristão foi convidado, foi por Deus para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para ser luz. Não precisa de nenhuma profecia vinda de outro país falando isso para você. Mas a gente deixa de lado, muitas das vezes as pessoas deixam de lado o reino de Deus e vai buscar a sua vida na terra, vai buscar as coisas materiais dessa terra, e chega um momento que você está descansado, porque concretizou um curso, se concretizou uma faculdade, uma profissão, e está dormindo, né? O Jonas dormindo no fundo lá do porão. E parecia que estava tudo bem, parecia que estava na calmaria. Para Jonas estava na calmaria. Deus mandou ele para um lugar, ele falou: vou nada. Deus é um Deus de misericórdia, de amor, né? Cuidado, irmão, com esse pensamento de você, da gente, eu e você, dizer: Deus é um Deus de amor. Se eu não for pregar, outro vai pregar. Se eu não fizer isso para o reino, outro vai fazer. Mas Deus te chamou, foi você. O que Deus entregou para você fazer, outro não. Outro, irmão, Deus vai cobrar de você. Essa é a questão. Essa é a questão. Jonas estava deitado lá e de repente, quando todo mundo achava que estava tudo bem, a viagem parecia tranquila. Quantas das vezes a gente pensa que está tudo bem na nossa vida? Está tudo em paz, está tudo bem, né? Quantas vezes a gente está assim? Está tudo bem, as contas estão pagas, ou a família está tudo em ordem, ou está tudo sob o nosso controle humano, e de repente se levanta uma tempestade, É preciso estar atento aos sinais que Deus mandou, que Deus manda. Uma coisa são sinais de Deus, outras coisas são tentações, outras coisas são provações, e outra coisa é Deus chamando a gente a um despertamento, entende? Aqueles marinheiros lá viram que ia morrer. Aquele povo era um povo idólatra, aquele povo era um povo que adorava seus ídolos, seus deuses, tinha suas superstições, e mesmo assim, irmãos, eles tiveram temor pela vida, eles tiveram medo, né? Começaram a clamar cada um seu Deus, tá? E começaram, para que aquela situação fosse resolvida, e começaram a lançar fora as cargas do navio, os bens, o que ele estava carregando no navio, e começaram a jogar fora para poder aliviar o peso do navio, para o navio não afundar. E a perca foi muito grande. A perca foi grande daquele navio, porque jogaram muita coisa fora, né? Quantas das vezes, né? Pessoas têm perdido muita coisa. Pessoas têm perdido vida, até vida tem perdido, né? As pessoas têm perdido bens, têm tido grandes prejuízos por causa de muitas das vezes, de um único fator: desobediência. A desobediência a Deus leva à destruição física e espiritual. Quem recebeu um chamado, irmão,
precisa estar atento. Precisa estar atento. Todo mundo aperreado, agoniado, todo mundo querendo salvar o barco, salvar a vida. Tem muita gente aí preocupado só em salvar seu barco, né? Salvar o barco. E alguns lá desceram lá para o porão e encontraram Jonas dormindo no fundo do barco, no porão do barco. E eles fizeram uma pergunta muito interessante para Jonas, irmão. Imagina o mundo se acabando e o camarada deitado dormindo. Será que estava descansado, relaxado, hein? Será que estava acomodado? Será que estava preocupado? É tempo da gente orar, irmão, plantear. Só Jesus na causa. Irmãos, e encontraram Jonas no fundo do porão do navio e disseram para Jonas: que fazes tu aqui, dormioco? Né? Que fazes tu aqui? Que ocupação é a tua? De que povo tu és? Né? Então, tem pessoas que têm perdido sua identidade. Tem pessoas que estão alheia. Tem pessoas que não estão com foco mais. Sabe? Que ocupação é a tua? O que você anda fazendo? Que povo você é? Você está dando testemunho de quem realmente você é, de que povo você pertence. E ele levantou lá do sono, despertou do sono, né? E ele começou agora a testemunhar, a testificar: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus, Criador dos céus e da terra, né? O Senhor me mandou. Começou a testemunhar de que povo ele era, qual foi a função que Deus te entregue para ele, tudo. E ele confessou que aquele mal estava acontecendo ali por causa dele, né? Por causa dele. Mas o povo temeu, irmão. O povo temeu fazer alguma coisa contra Jonas. Olha só, irmãos. Aquele povo idólatra, aquele povo tinha um temor de Deus, seguia outros deuses, mas aquele povo ainda tentou poupar Jonas. Tentou poupar Jonas. O ímpio ainda tentou poupar Jonas. Muitas das vezes o irmão não poupa, né? Outro irmão, igual os irmãos de José. E Jonas disse: ó, me lança no mar. Me lança no mar, porque quando vocês me lançar no mar, tudo vai se acalmar, porque o que está acontecendo é por minha culpa. É muito bom quando a gente reconhece nosso erro, né? Mas precisa ter atitude. Jonas, até aquele momento, estava muito desmotivado de si mesmo, não sei. Nem para ele se jogar no mar, ele se jogou. Pediu: me lancem no mar. Mas os homens não jogaram ele assim não, viu? Precisa a gente ter discernimento para fazer as coisas. Uma viagem para você fazer, irmão, peça confirmação a Deus, né? Uma compra, uma venda, é muito importante a gente pedir confirmação a Deus, porque às vezes há prejuízos, porque a gente não pede confirmação a Deus. E aqueles ímpios lá, eles lançaram sorte para saber em quem ia cair a sorte, né? Lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas mesmo. Fizeram lá um negócio lá e caiu sobre Jonas. Pegaram o Jonas e jogaram no mar. Mas Deus teve misericórdia, né? Deus providenciou um grande peixe
e engoliu Jonas. Engoliu Jonas. Jonas pensou que ia morrer. Pensou que ia morrer. Mas não morreu não. Tem gente pensando que vai morrer. Quando seus inimigos pensar que você vai morrer. Quando alguém pensar que você já está morto. Aqueles tripulantes disseram já era, né? A Bíblia não diz isso, mas um mar agitado, um alto mar, uma grande tempestade, você joga um homem no alto mar, já era, né? Para o homem já era. Tem muita gente pensando assim, que não dá mais para voltar, não dá mais para refazer a vida. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, quem refaz a sua vida é Cristo. Quem refaz a tua vida é Jesus. Se volte para Ele, busque a Ele, que Deus Ele manda meios para te reerguer, para te colocar você em terra de novo. Talvez você perdeu o rumo, talvez você perdeu, tá à deriva nesse mar aí, ou às vezes você está até dentro do mar, ou às vezes teu barco está para afundar, né? Procure ser obediente a Deus. Quando jogaram Jonas no mar, disseram: esse aí, meu. Esse é o pensamento de qualquer um. O pensamento humano é esse. Mas Deus mandou um grande peixe, mano. Deus mandou um grande peixe e engoliu Jonas. E no ventre do peixe, nas profundezas do oceano, Jonas ficou no estômago de um peixe. Louvado seja Deus pelos dias necessários para Jonas se arrepender, para Jonas confessar, para Jonas rever o que ele estava fazendo, que a desobediência não compensa, que o soberano é Deus. Às vezes a gente quer lutar com Deus, né? Como é que a gente pode, né, irmão? Como é que a gente pode desobedecer a Deus, um Deus que não existe palavras para explicar o tamanho desse Deus. Passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. De lá ele clamou e disse: Deus, misericórdia, misericórdia. E Deus teve misericórdia com ele. Deus teve. Às vezes a gente quer, irmãos, que Deus condene pessoas. Às vezes a gente condena pessoas. Às vezes a gente quer que Deus puna fulano, tal, que ele não é digno, que ele não pode, que ele não é isso, não é aquilo. E quando nós caímos, nós queremos misericórdia, né? E o grande peixe agora vomitou Jonas na beira da praia da cidade que ele precisava ir. E ele se levantou na areia lá, no mar, na praia lá. Se levantou, por certo, se limpou, se lavou. Não dá para sair sujo. Tem que se limpar. E foi até a cidade. Chegou na cidade e entregou a mensagem que Deus mandou. Olha, Deus manda dizer que dentro de 40 dias tudo isso aqui será destruído. A mensagem de Deus era só essa, não era para inventar conversa nenhuma. Nós como seres humanos, às vezes, nós alteramos alguma coisa. Nós como seres humanos, às vezes, nós podemos modificar alguma coisa, acrescentar alguma mensagem. Pode acontecer. Mas a mensagem de Deus foi essa: dentro de 40 dias isso aqui vai ser destruído. Na mensagem Deus não mandou o povo se arrepender, né? Naquele momento lá, naquele momento a mensagem de Deus foi um decreto do que Deus ia fazer. Ei, irmãos, o povo quando ouviu isso aí, o povo jejuou, o povo orou, até os animais se enjoaram.
O rei, quando escutou isso, você vê, irmãos, um homem com uma mensagem de Deus para uma cidade com milhares de pessoas. Chegou ao ouvido do rei, o rei se humilhou, creu. Crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. O problema é que estão se acostumando com a mensagem e acham que Deus está dormindo, que Deus não faz. Parece assim, né? Se arrependeram. Jonas entregou a mensagem e saiu para um monte, para um lugar alto, e ficou lá esperando o dia em que Deus ia destruir a cidade, porque Deus disse que ia fazer, Deus iria fazer. Tem pessoas que esquecem de quem é Deus. Deus é o dono da lei. Deus é o dono de tudo. Jonas entregou a mensagem de destruição e foi olhar. Agora eu vou esperar ser destruído. Ó, o profeta ainda não conhecia o amor de Deus. Não conhecia. Mesmo Deus tirando ele daquela situação, o coração dele ainda estava duro. O coração dele ainda estava coração muito carnal. E todos os dias se passaram e nada aconteceu, porque o povo se arrependeu. Deus muda a sentença. Deus, ele não muda o seu caráter, de sua essência, mas a punição de Deus está condicionada ao nosso arrependimento, né? Se vamos se arrepender de verdade, Deus pode usar de misericórdia, sim, se Ele quiser, ou não. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. E quando nada aconteceu, Jonas disse: ó, tá vendo aí? Tá vendo aí? É por isso que eu não queria vir pregar. É por isso que eu não queria vir anunciar a palavra, porque eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor ia livrar esse povo. Mas aí é que tá, irmãos. Aí é que tá. É preciso o aviso ser dado pelos atalaias, né? Deus, ele não é injusto. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem que antes avise, pela sua palavra, pelos seus profetas, pelos seus mensageiros. E hoje é pela palavra mesmo, né? E Jonas se indignou e deitou e ficou debaixo de um pé lá de uma árvore lá, ou de um vegetal lá, umas folhas lá que cobria ele. E ele gostou, um sol quente, ele achou bom. Mas Deus fez morrer lá aquela folha, mandou um bichinho lá, e ele ficou indignado lá. Não gostou não, ficou chateado. Tem gente que fica chateado com tudo na vida tá achando ruim, né? A gente precisa renascer, nascer de novo para Deus, sempre, sempre, sempre. E ele disse: é melhor morrer do que viver. E Deus falou com ele de novo: Jonas, você está tendo misericórdia de um pezinho de planta desse, Jonas, e você não está tendo misericórdia com a cidade com milhares de pessoas, Jonas, né? Deus tinha livrado ele lá do fundo do mar, dentro de um peixe, de um grande peixe. E Jonas não teve misericórdia. É preciso a gente entender, irmão, que a mensagem de Deus, a mensagem que a gente entrega para as pessoas, é a mensagem de Deus, mas que Deus vai fazer conforme Ele queira. Não cabe a nós, né, determinar nada para ninguém, porque
Só Deus conhece o íntimo do coração de cada um e quando aquela pessoa vai se arrepender, se vai se arrepender ou não. Uma coisa é certa, uma coisa é certa. Louvado seja Deus. Procure estar na direção de Deus, né? Não queira só ter um título, ter uma posição, ter um cargo, mas seja instrumento na mão de Deus. Não queira seguir o seu próprio caminho, não. Não queira seguir seu próprio caminho, porque a gente, você, qualquer um pode parar no ventre do peixe. Irmãos, e graças a Deus que Deus teve misericórdia para mandar um grande peixe para engolir ele, sabe? Feliz é quando a gente cai na mão de Deus. É melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Enquanto você estiver aí nessa situação que você está, enquanto você estiver dentro do grande peixe, é Deus que está cuidando de você. Poderia estar pior, né? Mas ainda há chance, né? Ainda há tempo de fazer alguma coisa para o reino de Deus. Faça enquanto é tempo. Faça enquanto é tempo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu acabei de chegar aqui na cidade, tá bom? Então eu quero deixar essa meditação aí para os irmãos sobre Jonas. A palavra de Deus veio a Jonas, mas ele fez pouco caso. Achou que podia seguir seu próprio caminho. Ninguém toma uma decisão que quer, não. O homem acha que tem o livre-arbítrio. Nós achamos que temos o livre-arbítrio. Mas a verdade é que Deus faz o que Ele quiser, quando Ele quiser, o tempo que Ele quiser. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, o Senhor Jesus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus abençoe sua vida aí, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Cuidado, irmão, cuidado. Quando você vê uma prova muito grande, quando você vê uma dificuldade muito grande, quando você vê as coisas, o vento soprando, o mar balançando, a perca de muitas coisas, olha ao Senhor, né? Reveja, veja o que você tem deixado de fazer, veja se Deus mandou você fazer alguma coisa, você não está fazendo, veja se você está desobedecendo a palavra de Deus, né? Porque o negócio é muito sério, amém? Eu quero deixar isso aí para os irmãos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, para a glória de Deus, amém? Acabei de chegar na cidade aqui. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, amém?